É bom pra gente falar da Híbris agora. Isso. Então, na verdade, assim, o que a gente faz? A gente pega esse monte de histórias e vamos converter agora essas histórias em histórias que se passam no presente. E aí, eu e Guilherme, a gente está escrevendo uma série para streaming. A gente pensa, eu moro lá nos Estados Unidos, a gente pensa em rodar isso lá nos Estados Unidos mesmo, negociar com estúdios americanos e desdobrar numa série de outros produtos, em livros, em HQ, em jogos, em audiolivros, uma série de coisas. É um projeto bem grande chamado Híbris. E a gente pega todas essas histórias da Medusa, assim, eu diria que 90% do que foi contado, a gente conta essas histórias, reconta em uma série de 4 temporadas, passando por cada um desses mitos, mas com um dado muito interessante. A gente consegue extrair exatamente o mágico, o sobrenatural. Não, a gente tira o sobrenatural. Então, assim. Então, mas fica o tema, a temática fica. Fica o tema, fica a essência, e assim, é muito interessante a maneira com que a gente vai tentando solucionar cada uma dessas situações, que tudo isso é muito fantástico. Tudo isso acontece de uma maneira muito sobrenatural e muito fora da lógica. É quase como se a gente fizesse ao contrário, digamos que algum dia aconteceu uma coisa parecida, isso foi ganhando mágica para poder parar aquela história. Como é que a gente faz para essa história? Retirar a mágica, mas ficar tão interessante quanto ou mais. Então esse é um projeto que a gente está divulgando e ano passado a gente lançou o primeiro livro desse projeto. A gente conta exatamente a história da Medusa. Ela é uma pesquisadora científica, a Atena é diretora de um instituto de pesquisa. Toda essa história é contada. E agora, nessa semana, a gente está lançando o livro 2, né, que é o livro que conta exatamente a sequência, né? A Medusa morre a partir do Perseu. Então, assim, a gente completa no primeiro livro, que são os 2 primeiros episódios da temporada, a história da Medusa, e a gente começa exatamente agora, com o segundo livro, contar a história do Perseu, e vai atravessar toda a mitologia, até lá no final, até a Guerra de Troia. E daí a gente não usa os nomes da mitologia mesmo, né? Então, a Atena é a Alana, a Medusa e a Melissa, a gente pega nomes modernos, né? Que se encaixem, mas que ainda tragam um pouco da essência, né? O Zeus, o próprio Júlio que escolheu, que foi o Tel. Até se legal comentar, tipo assim, como é que a gente traduziu o Zeus pra nossa história? Por exemplo, como é que a gente faz pra pegar um cara poderoso como Zeus e trazer pro dia de hoje? Então, na verdade, o Zeus, o deus dos céus, dos raios, né? Então, assim, ele é um bilionário, evidentemente, né? Ele é CEO, ele dirige uma corporação chamada exatamente Olympus Corporation, e ele tem um plano de poder, que é mudar a matriz energética do planeta. E de que maneira que ele quer fazer isso? Né? Tem várias maneiras de você colher energia, e ele gasta um monte de pesquisa para ver o seguinte, pera um pouquinho, tem muita nuvem gera raio elétrico, isso pode gerar eletricidade, energia. Então, assim, ele tem um plano até bem complexo, mas técnica e cientificamente possível, ainda que inviável, de você aumentar a produção de raios, colher isso e distribuir, acumular e distribuir. Então, na verdade, se ele tem um plano de transformar a matriz energética do planeta, portanto, ter mais poder, quer dizer, todo o planeta ficar dependente dele. Seria dependente dele. Então, essa seria, eu diria que o arco da primeira temporada é essa luta de Zeus, exatamente. E aí a gente vai pegar Tifão, vai pegar todos esses conflitos que foram ditos, eles estão ali dentro. E essa mesma temporada de 10 episódios tem embaixo mais 5 arcos, que a gente conta 5 histórias. Então a gente vai contar exatamente a história da Medusa, aí na sequência a história do Perseu, depois a história do Midas, a gente falou do Narciso, do Belerofonte, assim por diante. O Guilherme sempre fica me cortando para não dar spoiler demais, ele tenta cortar para não falar quem são os mitos que a gente conta, mas eu sempre deixo vazar. Então, e daí a gente tá criando essas histórias, primeiro em formato de roteiro, a gente tá escrevendo, mas já traduzindo também para linguagem literária, que funciona. E a gente diz que a gente tá criando num formato semi-antológico, né? Antológico é tipo, pra quem não sabe, Black Mirror. Que cada episódio é uma história contida, fechou, acabou. Uma história vertical, né? Exato, né? Vertical. Aqui uma história que é outra, elas não se conectam horizontalmente. Então, é uma série antológica, ao contrário de uma série, de uma história serializada, que vai em série, que é esse, depois esse, depois esse, depois esse. A gente fala que é semi-antológica porque você tem, a gente pega o que a gente chama de condutores. Os condutores são os mortais. Então, o Perseu, o Narciso, blá, blá, blá. A gente faz a adaptação. E daí a história, ele tem um mito. Esse personagem tem o mito dele e acaba. Então ele tem o mito dele e ele desaparece no final por um motivo ou por outro. Então nesse aspecto é antológico. Porém, os deuses permeiam tudo isso. Os deuses não vão embora. Até porque eles são imortais. Então eles atravessam toda a temporada. Então como é que a gente faz essa tradução da imortalidade dos deuses? Os mortais, eles entram e saem da história. Os deuses ficam do começo ao fim.
Então você tem o que a gente chama de arco horizontal, que é a história dos deuses que vai seguindo, e os condutores, que são arcos verticais, né, de histórias que começam e acabam, mas que vão interagindo com essa história dos deuses que vai por cima. E aí, por fim, assim, o que a gente acha mais legal dessa história toda é o seguinte, que a gente tenta reproduzir exatamente esses conflitos, porque os dramas são os mesmos. Os afetos, raiva, inveja, a vaidade, tudo tá igual, tá lá e tá aqui. Então a gente traz pro dia de hoje, mas a gente nota que, de fato, a gente também vive hoje meio que em dois mundos. O mundo nosso, dos mortais, e o mundo dos deuses. Então, assim, esses caras que estão muito, muito lá em cima, eles tomam decisões que a gente nem sabe. E, às vezes, decisões por vontades ou questões vis. E isso afeta diretamente a nossa vida. Então, assim, é uma série muito contemporânea, é um formato, assim, muito inovador. A gente está extremamente entusiasmado com esse processo. Demais. Sim. Quero ver isso daí. Canais, redes sociais? O meu canal é o Guilherme Analisa. Se você colocar no YouTube, você encontra. Você, não sei se foi você que pesquisou ou alguém que procurou. Você provavelmente foi no YouTube e digitou mitologia. E daí apareceu o meu canal. Porque acontece por algum motivo. Se mitologia, o meu canal é a primeira coisa que aparece. Eu digitei mitologia grega, na verdade. Exato. E aí apareceu. No meu Instagram, Guilherme Analisa também. Que às vezes eu apareço lá para fazer um story, alguma coisa, fazer Agora, recentemente, um reel meu deu uma semi-viralizada no Instagram, que só eu tava respondendo perguntas, caixinha, e daí... de qual estados brasileiros cada deus seria? E daí eu falei, gostei, curioso, vou tentar responder isso aí. Daí eu falei, a Atena, ela é mais conservadora, tradicionalista, ela é gaúcha, o meu Hermes, pelo menos o que eu interpreto no canal, ele é o motoboy paulista, total. Até sotaque eu dou pra ele, né? Exato, tá sempre nos corre, né? Eu falei que Apolo, né, meio marrento, seria do Rio de Janeiro, mas eu mudo, né? Teria que ser o Ares, né? O deus da guerra, né? Então, e eu, no começo desse reel eu falo assim, galera, é baseado totalmente em estereótipo e preconceito. Estejam cientes, né? Estejam preparados. Deméter, ela é mineira, né? Ela é muito boa anfitriã, dá um queijinho, um negócio pra você. Aí eu falo, Zeus é do Amazonas, porque todo mundo sabe que ele e o Boto Cor-de-Rosa são a mesma criatura. Os dois comedores de casadas. Entendeu? E por último, o Hades é o Acre, porque ele vive no fim do mundo e ninguém lembra que ele existe. Então, e daí, até agora, tipo assim, eu tô ganhando seguidor por causa desse reel que tá rodando. Mas é isso aí. E você? Júlio Camacho, @JúlioCamacho, né, no Instagram. Eu tô começando agora também, como eu disse, eu moro lá nos Estados Unidos, na Flórida, tô começando agora também um podcast, né, que chama 33, né, porque ele tem exatos 30 minutos, a gente conversa 2, 3 horas, monta isso no programa. São 3 pessoas, eu, o meu sócio, o Gabriel, e o convidado, que por sinal, em breve, quero te convidar também, viu, Vilela? A gente faz pela internet. Vou estar lá em Orlando, lá gravando com o pessoal lá. Pô, você podia esticar lá pra casa, hein? Sim, com certeza. Combinado. Vou lá. Fechado.